20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, considerado um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil. E nós aproveitamos o momento para falar sobre a importância desse dia e para entender como os temas étnico-raciais são trabalhados na universidade. E para isso recebemos aqui no estúdio Laércio Pius, coordenador da área de formação humanística da Unicinos, também conosco o Cristiano Silveira, educador social do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade, o NEAB, e Thaís Brandeleiro, que é estagiária do Núcleo. Olá, sejam bem-vindos à Conexão. Olá, sejam bem-vindos. Tudo certo. Bom, professor Laércio, para a gente começar, a gente queria entender, então, qual a importância realmente dessa data e quais são os principais debates que ela sugere para a comunidade. Eu começaria falando da questão do zumbi. Por muito tempo, nas escolas, há uma certa herança escolar de falar de Lei Áurea, de Princesa Isabel, como se a abolição tivesse sido concedida, como se algum poder tivesse concedido a liberdade. A data do zumbi reverte isso, subverte isso e traz para nós a ideia de que há uma luta, há uma resistência, e essa data, ao ser trazida para essa data do zumbi, ela recupera um pouco essa luta e essa resistência negra que combate o racismo. A questão histórica, eu digo assim, que ela sempre faz a gente poder visitar a história novamente. A história, ela precisa ser algo diante do qual a gente pensa em como a gente pode reverter algumas questões que hoje estão postas e principalmente como algumas estruturas de poder, de relação de poder, né, em relação às diferenças, em relação à negritude, elas ainda estão presentes na forma como a gente, suavemente ou sutilmente, ainda é preconceituoso. Às vezes não do ponto de vista de uma consciência, mas pela própria forma como o inconsciente da gente, a leitura que a gente faz, ela emerge esse tipo de preconceito. Eu acho que isso é importante. Não pensar que a gente, não, eu não sou racista, não. Pensar como a gente precisa educar-se constantemente para a diversidade e para reconhecer outras histórias que não foram contadas e precisam ser contadas para nossos alunos, estudantes e para as pessoas. E até dizem que o primeiro passo para conseguir combater o racismo é, primeiramente, reconhecer que ele existe, né? Exatamente, né? Eu acho que a gente não pode pensar que, não, a sociedade é igualitária porque tem uma democracia ou porque tem uma Constituição que estabelece o direito. Você acha que o direito é uma conquista, o direito é uma conquista que é formal, que é legal, mas é uma conquista cultural. Muitas pessoas dizem isso, o problema é cultural. Sim, o problema é cultural porque ele passa por uma educação pessoal, interior, né, de que a gente é um ser para os outros, para a diversidade e que a gente só constrói democracia nessa perspectiva. Então, por isso, a gente acha que tem que se antenar, tem que abrir um pouco a cabeça para não olhar para além da gente, não, é uma pessoa que está sofrendo racismo e eu tenho que defender. Não, esse é um discurso quase da Princesa Isabel de novo. Não, eu luto pelo outro, mas a minha luta pelo outro é uma luta que começa a partir de mim mesmo, que tenho a compreensão de que eu preciso, eu me sinto bem e eu vou viver melhor no mundo da diversidade, da igualdade racial. Bom, Cristiano, então você considera que os debates relacionados a esse assunto são suficientes? Na tua opinião, quais os maiores desafios que ainda existem para a gente avançar nesse sentido? Bem, quero começar pegando um gancho do professor Laércio aqui, quando ele fala na questão histórica. Qual é a história que contam para o negro? Qual é a história do negro que se conta nas escolas, na sociedade? Qual é a história do negro que a sociedade conhece? Né? Começamos por aí. Eu, por exemplo, comecei a reconhecer a minha história há uns 3 anos atrás, porque até então eu via que eu tinha pele diferente, pele negra, pele escura, mas eu não conhecia a minha história. Eu não sabia da minha cultura, eu não sabia da resistência das lutas do meu povo através da religiosidade que é tão negada, que é sugada no núcleo social como um todo, demonizada. E foi a marca de resistência dos nossos antepassados quando foram trazidos escravizados para o Brasil. Temos que começar por aí. Por isso, eu acredito que os debates que se fazem, os muitos poucos que eu tenho visto na sociedade, eles não são suficientes.
é preciso que a comunidade negra, que nós negros, tenhamos a reflexão, do que é ser negro, o que é ter identidade, e também começar a propor esses debates nos espaços onde estamos inseridos. Não ter medo de provocar esses debates, porque aí sim a gente vai começar a pensar numa igualdade racial, começar a falar mais abertamente e sem medo sobre essas questões raciais, porque isso dá um certo medo. Dependendo do espaço em que o negro está inserido, ele não vai se manifestar, porque ele pode perder o emprego, porque ele vai ser, mais uma vez, discriminado, mais uma vez ele vai ser colocado numa condição de submisso, de inferior, de ser incapaz. E aí os debates não saem, ou quando saem, são debates com poucos participantes, onde se enfoca uma ideia que a sociedade já conhece. Que o negro chegou aqui, que hoje o negro tem oportunidades, que hoje não existe mais racismo, não existe mais preconceito, que o negro tem emprego, que o negro trabalha, que não sei o quê. E se reporta toda uma ideia de também de onde veio esse negro, né? Que a gente fala muito na questão do afro-brasileiro. E os afrodescendentes? E onde fica a questão histórica africana, que não é falada? Só se fala numa África de animais selvagens, uma África de miséria, de doenças. E o lado bonito da África? Onde fica esse lado na história? A cultura que veio de lá para cá, que muito se tem aí na dança, nas cores. Começa por aí, deveria começar por aí. Então, eu acho que não são. Precisamos de mais debates, sim, que vá nesse sentido. E que não reforcem esses estereótipos, né? Professor Laércio. Exatamente. Quando o Cristiano fala da religiosidade negra, da forma como os negros construíram aqui no Brasil, por exemplo, a sua identidade religiosa, porque eles foram retirados da África, eles foram trazidos nos porões dos negreiros, e eles vinham aqui sem nome, eram batizados com nomes aqui, ou seja, aqui eles tinham que construir a sua própria identidade, ou seja, essas coisas às vezes não são estudadas, não são apresentadas, e a forma como poderia ser visitada a religiosidade grega é uma forma de a gente visitar a diferença, visitar o outro. Ou seja, senão a gente vai dizer, não, vamos respeitar o negro, vamos respeitar... Não, a questão é mais do que um respeito. O respeito é um pouco, eu vou tolerar, nós vamos tolerar. Não, nós precisamos enfrentar, digamos assim, esse movimento para fora da gente mesmo, para conhecer outras histórias. Que é isso que pode fazer a gente também valorizar a outra história. Eu acho que é um exercício. E a religiosidade negra é fantástica, né? Bom, e a Thaís, ela tem, então, atuado junto ao NEAB, está mais próxima a esses debates, né, há um certo tempo. O que essa experiência tem te proporcionado? Ela mudou a tua visão em relação à população negra desde então? Bom, eu fui procurar o NEAB a partir de um acontecimento que eu tive em outro estágio. E até aquele momento, eu, enquanto branca, não tinha consciência de como era a história do negro. Eu estava num local confortável, né? Não era omissa às situações de racismo que eu presenciava. E a partir do NEAB, a minha consciência mudou, né? Agora, eu sou militante da causa. Sempre, nos lugares que eu vou levar isso junto comigo. O NEAB também me proporcionou um estudo muito grande para mim ter apoderamento, de debater e teorias, né? Não ficar só no achismo, que é que muitas pessoas debatem contra, né? Que não tem pesquisas. Daí eu estudei bastante, né? Para poder levar isso adiante. E agora eu faço parte da branquitude, né? Que é o branco que tem uma consciência dessa situação da população negra, né? Que ainda esse racismo é muito velado em todos os lugares, não só quando é exposto, mas também pelos olhares. E agora eu presto muito mais atenção nessas situações e sempre que eu posso eu tento intervir, né, para que isso não continue ocorrendo. Bom, Cristiano, e a gente queria entender então um pouquinho melhor o trabalho do NEAB, né? A gente sabe que agora durante o mês de novembro tem muitos eventos acontecendo, mas ao longo de todo o ano vocês têm debates, né? Enfim, comenta um pouquinho pra gente sobre essas ações. Pois bem, o NEAB, ao longo de todo o ano, ele faz tanto trabalhos e eventos na universidade como fora, né? Nesse período, é costumeiro das escolas solicitarem mais assessorias
que daí é um público mais externo. Aí, ou a gente vai na escola e presta assessoria, ou a escola traz alguns alunos aqui para conhecerem a universidade e o próprio NEAB, e saberem das questões afros, algumas coisas que a gente consiga passar, um filme, né? Mas ao longo deste ano, eu gostaria de frisar que o NEAB iniciou seus trabalhos de consciência negra, de reflexões sobre a consciência negra, lá ainda em abril, com o seminário Educação das Relações Étnico-Raciais, Meio Ambiente e Religiosidade. Como falamos antes, né, para demonstrar um pouco mais também para a comunidade acadêmica o que é essa religiosidade negra, como que tudo isso acontece, que não é toda essa coisa ruim que foi culturalmente pregada na sociedade, né? Outubro também nós tivemos duas grandes conferências, que foram a Educação das Relações Étnico-Raciais e a Economia Solidária, um novo olhar para a superação da pobreza e o combate ao racismo na sociedade. E mais ao final de outubro, teve uma última que foi dialogando com as políticas públicas e as relações étnico-raciais. Também houve um ciclo de filmes que ocorreu em parceria com uma universidade de Cabo Verde, todas as sextas-feiras, com a professora doutora Celeste Fortes, da Universidade de Cabo Verde, Cinema e Cidadania Afrodescendente, Diálogos Brasil-Cabo Verde. E agora, dia 28, terá o lançamento do livro da professora doutora Devanir, O Espelho Quebrado da Branquitude. Será dia 28 de novembro, às 19h30, né? Ela, inclusive, esteve aqui com a gente falando um pouquinho sobre esse livro há um tempinho atrás. Então, a gente vai encerrar agora em dezembro esses trabalhos, mas assim, se vê que ao longo do ano a gente trabalhou várias questões, tanto no contexto universitário, quanto na comunidade, para não ficar pontual somente no mês de novembro, aquela semana, aquela coisa muito parada, até porque, como eu costumo dizer, não se tem negro somente em novembro, né? Nós negros estamos aí o ano todo. E você também coordena um projeto de inclusão digital, né, para a população afrodescendente. Fala um pouquinho para a gente como é que ele funciona. Então, o Inclusão Digital Afrodescendente, ele é um curso que ele mescla incluir o negro nesse mundo tecnológico, digital, né, possibilitando que ele faça um resgate identitário e histórico da sua descendência, dos seus antepassados, principais heróis negros nacionais ou internacionais, saiba um pouco mais sobre a chegada dos afrodescendentes ao Brasil, né, um pouco mais da cultura, tudo isso que estamos falando. Ele é um curso que ele ocorre toda semana, vários horários lá na sala do NEAB, lá na sala de informática, e ele tem esse objetivo, né? Focar no conhecimento, mas principalmente na consciência identitária, na formação da identidade e conhecimento histórico e cultural do afrodescendente. O legal é que além dessas competências técnicas, né, que eles adquirem, eles também podem aliar esse conhecimento histórico também. Né? Bom, então, professora Laércio, esse tema também é discutido fora do núcleo, né, em outros espaços. Então, gostaria que o senhor comentasse como é que esse tema é tratado na Unicinos. Nós chamamos de formação humanística uma proposta da universidade que se preocupa com uma formação integral e transdisciplinar. Ela tem disciplinas, atividades que atravessam todos os cursos da universidade em 3 grandes eixos: a formação antropológica, a formação em contexto latino-americano e a formação ética. O que nós construímos? Nós construímos em parceria com o NEAB, em parceria com a vice-reitoria, um projeto em que esse tema estivesse sendo proposto e discutido dentro dessas atividades. Então, em antropologia, por exemplo, nós discutimos a questão da cultura, da diversidade, do etnocentrismo, e, a partir disso, a gente tenta construir uma proposta em favor da diferença. Na ética, a gente discute ética e alteridade, por exemplo. O outro, como é que a gente pode construir uma ética do diálogo a partir desse deslocamento para o outro? Em América Latina, há um foco muito específico de resgatar, de construir um encontro com culturas, né, negras e índias, mas aqui a gente fala da questão do negro, que são histórias, muitas vezes, como eu disse antes, ignoradas, esquecidas, não narradas, que normalmente não são, né, apresentadas nas escolas ainda, os currículos ainda têm dificuldade de construir, livros didáticos ainda estão sendo elaborados, ou seja, esse conhecimento é o conhecimento que não foi muito visitado. E eu acredito que
as crianças, nossos jovens, os acadêmicos, na medida em que eles têm um certo interesse em aprender, em buscar novos saberes, esses outros saberes farão com que a própria ideia de uma visão única, de uma visão hegemônica, de uma visão, né, que produz o preconceito, porque o preconceito nasce exatamente da fixação em modelos mentais muito restritos, né, limitados. Quando a gente faz essa viagem para a história do negro, para outras histórias, a gente começa a construir um outro tipo de perspectiva em relação à relação com as pessoas e com a gente mesmo, que é uma relação de acolhimento, de solidariedade, de partilha. Eu acho que essa é a grande proposta. Eu acho que essa é a grande luta social de todos. Não é uma luta do negro, também é do negro, mas é uma luta por uma sociedade republicana, democrática e diversa, que aposta na diferença como o esteio da inteligência. Eu acho que a gente está numa universidade e a inteligência, o conhecimento se constrói a partir desse diálogo com outras culturas, é uma viagem que se faz e multiplica a capacidade de a gente também, né, conhecer outras linguagens, expressar de outra maneira. Eu acho que isso que é o legal, pensar academicamente que a gente está, né, viajando para outros universos conceituais, culturais, linguísticos, e isso faz a gente mais forte do ponto de vista, né, da fraternidade e também do ponto de vista pessoal. Bom, e a discussão desses temas também não precisa partir só dos professores, os alunos também podem contribuir levando os seus conhecimentos. E, Thaís, eu gostaria de saber, então, de que forma você procura passar para os seus colegas essas experiências que você vivencia junto ao NEAB. E também se você percebe que os alunos, de modo geral, eles... aqui mesmo dentro da universidade, eles conhecem o NEAB, eles procuram. Como é que vocês procuram divulgar isso? Bom, eu sempre vou levar para dentro da sala de aula esse tema, né? Quando o professor proporcionar essa abertura. E a maioria das vezes os meus colegas não conhecem o NEAB, né? Então eu sempre procuro mostrar o núcleo e até com a psicóloga do NEAB, a Débora, nós começamos um GT da psicologia para que futuramente, quando for necessário, entender esse sofrimento psíquico, né, que o negro passou, para poder ter um auxiliar melhor. Aí agora nós estamos fazendo leituras para entender história, leis, né? Mas eu sempre procuro levar isso para dentro para a sala de aula, para os meus colegas, indiferente de como eles recebem um assunto, né? Eu sempre vou levar isso junto. É legal que ela coloca essa questão do psiquismo, porque os nossos corpos são corpos marcados. De alguma forma, a gente também constrói uma relação com o corpo da gente, mas a gente carrega a memória cultural, a memória histórica. Então, um corpo branco, um corpo masculino, um corpo negro, ele tem uma história. E a gente precisa desconstruir certas histórias do corpo. Eu acho que esse é o encontro com o psiquismo da gente, com o inconsciente, mas também com um certo tipo de perspectiva que a gente tem na relação com o corpo, para a gente ultrapassar exatamente essas visões muito modelares de um corpo de mulher, de um corpo de homem, de um corpo negro ou de outros corpos. Ou seja, a gente poder construir um corpo mestiço, um corpo multiplicado. Acho que isso é legal. Isso acho que a gente tem possibilidade de fazer num encontro com a ideia do psiquismo. Gostei. Tá certo. Bom, e para a gente poder, então, dar mais informações para quem quer conhecer melhor o trabalho do NEAB. Então, é só acessar o site unicinos.br/blogs/NEAB. Tá certo. Bom, a gente agradece, então, a presença de vocês. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Obrigadão.